Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Liliane e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? Mais uma na semana, certo? Então vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa, né? Vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa e abrir na página 37, né? Nossa videoaula hoje será da página 37 e 38. Olha eu colando aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Pois é. Vamos pegar o nosso livro, página 37 e 38. Vamos abrindo. Mesmo tempo que eu estou abrindo o meu aqui, você vai abrindo o seu livro aí, né? Página 37 e 38. Apesar que no 38 já tem atividade, mas é porque a tia vai falar um pouquinho sobre essa atividade aqui da página 38. Está escrito um texto chamado Continho, tá? Mas vamos lá. Primeiro, né, vamos falar sobre sílaba. Vamos lá colocar nosso slide sobre sílaba, né? Deixa eu abrir aqui para ficar bem grandão. Então, português e paradidático. Hoje nós temos também o paradidático, então vamos já deixando separadinho aí, ó, né? Tanto o paradidático aqui, ó, como o trabalhando a literatura infantil. Então, já deixa aqui no cantinho, separadinho, né? E vamos, mas primeiro português, tá certo? Ali é só no finalzinho da aula que a gente vai falar sobre a catada da pata, tá? Vamos lá. Então, o português paradidático é falar hoje sobre sílabas, ok? Vamos lá. E aí nós temos o que é partilha? Porque a gente inicia aqui o nosso livro falando sobre partilha, né? E aí tem a seguinte, ó. Partilha, ato de dividir em partes ou porções. Ato processual que atribui a cada herdeiro seu quinhão, né? Então, partilha. Então, tem dois significados. Vocês viram aí? Segundo o nosso dicionário, partilha tem dois significados. Partilha é o ato de dividir em partes ou porções, e também partilha, no caso de herança, a parte que cabe a cada herdeiro, que também é tipo uma divisão, né? Partilha, olha no livro, partilha é dividir aquilo que a gente tem. Não é dar o que sobra para humilhar ninguém. Se você vai ajudar, partilhe o que ainda dá para você comer ou usar, que não esteja estragado, que não esteja estragado, usado, mas não rasgado. Então, aí no texto está falando sobre uma partilha diferente dessa que a tia falou aqui, ó, né? Uma partilha diferente, partilha de ajudar. E ajudar como? Aí eu pego uma roupa que eu usei ela, aí essa roupa eu usei tanto que rasgou, tá só os pedaços, toda furada, toda feia, horrível, não serve mais para nada, nem para pano de chão. Aí eu vou partilhar, eu vou dar essa roupa para alguém. Tá certo isso? Quando eu vou partilhar, gente, será que eu tenho que dar as piores coisas para os outros? O que eu não quero mais, que não serve mais para nada? Não, né? Quando eu vou ajudar, eu tenho que dar uma roupa usada? Sim, mas algo que dê para a pessoa usar, que não humilhe o outro, né? Essa partilha aqui, que a tia está falando, é partilhar o bem, partilhar o que a gente tem, né? Partilhar sem humilhar. Como que seria isso, gente? Quando a gente fala em partilhar sem humilhar, por exemplo, será que eu preciso, como tem muita gente que faz, né? Será que eu preciso, para dar comida a uma pessoa, será que eu preciso tirar uma foto mostrando, aí, ó, tô ajudando? Precisa?
igual eu vejo muita gente fazendo aí. Ah, ajudei tantas famílias, aí tirou a foto lá ajudando. Para quê? Se você quer ajudar alguém, precisa mostrar que está ajudando alguém. Quem precisa saber que você está ajudando ela? Na minha opinião, eu e Deus. Não é assim? Se eu estou ajudando, se eu estou fazendo bem, eu estou vendo, a pessoa que está recebendo está vendo, e meu Deus está vendo, pronto. É o suficiente. Eu não preciso colocar no Facebook, eu não preciso colocar no Instagram, eu não preciso fazer nada disso, né? Não é verdade? Mas aqui, ó, por que a tia começou a falar sobre partilha? Hã? Porque nós vamos falar hoje sobre sílabas. E sílabas é partilha. Só que é uma partilha diferente, gente. É uma partilha, é uma partilha, são pedaços de uma palavra. Partilha é pedaços de uma palavra. Por exemplo, a palavra partilha. Vamos lá. Partilha. Quantas vezes eu abro a boca para falar partilha? Ó, presta atenção comigo. Partilha. Quantas vezes eu abri a boca para falar partilha? 3. 3 vezes eu abri a boca para falar partilha. Não foi assim? Pois é. Então, partilha significa dividir em pedaços. E o que nós vamos dividir em pedaços na hora da separação de sílabas? Uma palavra. Nós vamos pegar uma palavra e dividir, partilhar, separá-la em sílabas, tá certo? A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. As palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Por exemplo, leia pausadamente essa palavra. Fácil. Fá-só. Você perceberá que ela possui 2 pedacinhos, ó. Fá-só. Agora leia a palavra janela. Você perceberá que ela possui 3 pedacinhos, ó. Já, né, lá. Cada um desses pedacinhos recebe o nome de sílaba. É isso. Quando eu pedir para você separar as sílabas, é separar do mesmo jeito que eu falo. Ó, janela, janela, janela. Então, cada pedacinho desse, cada pedacinho de som que eu falo é uma sílaba. As palavras podem ter uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou até mais de 4 sílabas, certo? Recebendo um nome para cada uma dessas classificações. Por exemplo, se eu tenho... como é que eu sei que a palavra é monossílabas? Monossílabas. Mono significa uma. Mono vem de uma. Monossílaba. Uma sílaba. São palavras que apresentam apenas uma sílaba. Por exemplo, meu, chá, oi, já, vou, por exemplo, né? São palavras monossílabas. Mãe, mãe, pai, são palavras monossílabas. Aí nós temos as palavras, aqui, ó, aqui tem um desenho, tá vendo, ó? Meu, chá, oi, já. E as palavras de sílabas, significa 2 sílabas. São palavras que apresentam 2 sílabas. Qual o exemplo? Casa, café, alô. Fala comigo, casa. Olha aí, ó. Fala devagar. Casa. Café. Café. Viu? 2 sílabas.
alô. 2 sílabas. Entenderam? Entenderam como que é isso? Muito bem. Vamos lá, próximo. E aqui nós temos o menininho, né? Dando os 3 exemplos, ó. Casa, café e alô. Agora, trissílabas. Sílaba. Ou seja, 3 sílabas. São as palavras que têm 3 sílabas. Exemplo: vergonha, jacaré, bonito. Fala comigo devagar. Jacaré. Jacaré. Viu? 3 sílabas. Vergonha. 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 Pensa aí rapidinho uma palavra com 3 sílabas. Pensa aí. Conseguiu? Tem 3 sílabas, contou direitinho? Vamos lá, bonito. 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 3 sílabas. Bonito. Se ela tem 3 sílabas, ela se chama trissílaba. Não é isso? Olha aí, ó, o menino dando um exemplo. Polissílabas. Polissílabas, né? São palavras que apresentam 4 ou mais sílabas, né? 4, 5, 6, tá certo? Por exemplo, anônimo, apartamento, garotada. Vamos ver quanto tem anônimo. 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 4 sílabas, polissílabo, né? As palavras polissílabas. Agora vamos apartamento. Apartamento. Quantas sílabas? 5 sílabas. Polissílaba também. Já pensou que seria como se fosse, se a polissílaba não servisse para 4, 5, 6, né? Seria então a quinta sílaba, quinquissílaba? Não, mas não existe, tá? A partir de 4, polissílaba, tudo bem? Então, mesmo que tenha 5, apartamento, polissílaba, tá? Porque polissílabas são 4 ou mais sílabas, tá certo? E a última palavra do exemplo, garotada, ó. Garotada. 4 sílabas, polissílaba, certo? Então, tem aí, ó, o exemplo do menino dando um exemplo. Dessa forma, observamos que as classificações das palavras estarão de acordo com a quantidade de sílabas. Então, quando eu pedir para você classificar conforme o número de sílabas, você sabe que você tem que ver se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Eu tenho certeza que você entendeu tudo aí, viu? Tenho muita certeza. Então, nós temos aí videoaula página 37 e 38. Por que 38? Ó, porque na 38 tem um texto e a tia vai ler esse texto. Por isso que eu coloquei da página 38. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Que morava no sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo e disse-lhe: "Você aí, menino, para onde vai essa estrada?" "Ela não vai, não, nós que vamos nela." "Engraçadinho do Anfiga, como você se chama?" perguntou o vigário enfesado. "Eu não me chamo, não," respondeu o moleque com ar maroto. "Os outros é que me chamam de Zé." Olha aí, né? Que menino ousado, né? Então,
Algumas palavras foram destacadas no texto e são essas palavras desse texto muito engraçado que você vai trabalhar. É por isso que a tia colocou que tem a videoaula seria da página 37 e 38, porque a tia queria ler o texto com vocês, tá bom? Então, atividades, página 38, 39, 40 e 41. Façam as atividades, né? Agora não pode não, sabe por quê? Que aí nós temos outra coisa, olha, para estudar. O que é? Olha aqui, a cantata da pata. Vocês lembram da história Cantata da Pata? Estão lembrados disso? Será que vocês estão lembrados da Cantata da Pata? Quem está lembrado? Quem está lembrado da Cantata da Pata? Vocês estão? Pois pronto. É aquela história, né? Estão lembrados? Daquela pata, daqueles, como que é? Daqueles patos que se reuniram, né? Que se reuniram para fazer um musical, né? Então, lembra da história. A tia não vai ler a história toda semana quando tiver atividade. Nós só vamos dar aqui uma lembrada e as atividades, tá certo? Aí, ó, o texto é esse, mas você vai pegar o seu livro, trabalhando com a literatura infantil, e vai realizar as atividades da página 6 e página 7. Tá bem simples. O que nós vamos fazer? Peraí, deixa eu te parar o slide aqui. O que nós vamos fazer? Na primeira questão lá, que é a número 4, encontre no diagrama os animais que aparecem na história. Quais são os animais, gente, daquela história que a tia leu sexta-feira passada, que aparecem aí? Quem lembra? Pensa aí. Quem não lembrar, vai fazer o quê? Vai ler de novo, pegar novamente, ó, e ler o livro novamente, tá certo? Quem não lembrar o nome dos animais. Mas é fácil demais. O nome dos... não o nome deles, quais são os animais, tá? Porque eles não têm o nome, né? Então, mas é os animais. Eu quero que vocês encontrem os animais, tá? Qual dos animais encontrados no diagrama não pertence ao restante do grupo, né? Tem um animal que tem nesse diagrama aí que ele não pertence ao grupo, ele não pertence ao grupo, a um grupo. Por quê? Será o grupo do quê? Vamos saber o que é, né? Outra, na questão número 5. Releia a estrofe a seguir. Ficavam todos juntinhos. Eram amigos para valer. Uns gostavam de tocar e outros de escrever. Tem versos que rimam. Vocês sabem o que é rima, né? Café rima com chulé, que rima com chofé. É quando o som tem o mesmo final, né? Termina parecendo com som parecido no final, né? Eles terminam com aparentemente o mesmo som, né? Então, você vai pintar os versos que rimam na estrofe. Lembra que nós falamos o que era estrofe na semana passada? Espero que vocês não tenham esquecido, né? E retire da estrofe as ações que os amigos gostavam de fazer. Tem duas ações aí. Quais eram as ações? As ações. O que eram as ações? O que eles gostavam de fazer? E lá na página 7, tem a questão número 6. Observe os instrumentos e marque aqueles que os patos não tocavam. Então, você vai marcar o X naqueles que ele não tocavam. Como que eu vou lembrar, tia? Pegue o paradidático e lê novamente, né? Questão número 7. Leve cada pato a sua voz correspondente. Use lápis de cor diferente. Então, você vai olhando novamente, ó, no livro, você vai saber quem tinha voz aguda, quem tinha voz pequena e afinada e quem tinha voz bem miúda. Olha, gente, bem simples, viu? Quem não lembrar da história, é só ler novamente, né?
A lembrar às vezes a gente lê pela segunda vez, a gente lembra de detalhes que a gente não viu na primeira vez. Então, leia novamente o livro e realize as atividades dessas 2 páginas, tá certo? Bom, gente, vou ficando por aqui. Grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, bom final de semana, viu? Tchau.